Meu marido me trocou por uma mulher mais nova, mas voltou de joelhos quando viu como eu estava. Deixe seu curtir no vídeo e se inscreva para apoiar nosso canal. Obrigado. O sol da tarde carioca entrava pelas cortinas de linho da sala de Ana, iluminando o apartamento no Leblon com um tom dourado que parecia zombar da tempestade que se formava em seu coração. Aos 42 anos, Ana era uma mulher de beleza serena, com olhos castanhos profundos que guardavam histórias de amor, lutas e sonhos. Casada há 15 anos com Marcos, um homem de 50 anos que outrora a fazia rir com suas piadas bobas e promessas de um futuro juntos, ela acreditava que sua vida era um mosaico quase perfeito. O apartamento, decorado com móveis de madeira rústica e fotos de viagens pelo Nordeste, era o testemunho de anos de cumplicidade. Mas naquela tarde, enquanto segurava o celular com mãos trêmulas, Ana sentiu o chão ruir sob seus pés. Uma mensagem de sua amiga Daniela, enviada com um tom de urgência, trouxe a notícia que mudaria tudo. Ana, você precisa ver isso. É o Marcos, nos stories da filha da minha vizinha. Ele tá com uma menina bem nova. Não sei como te contar isso, amiga, mas achei que você precisava saber. O coração de Ana disparou, um misto de descrença e pavor. Ela abriu o Instagram, clicando no perfil indicado por Daniela. Lá estava, em um vídeo de poucos segundos, Marcos, com sua camisa polo azul marinho, rindo em um bar badalado da Barra da Tijuca, ao lado de uma jovem de cabelos longos e loiros, unhas compridas pintadas de vermelho e um vestido que parecia gritar juventude. A legenda do story, escrita com emojis de coração, dizia: "Noite perfeita com meu amor." Ana sentiu o ar escapar dos pulmões. A jovem, que não parecia ter mais de 20 anos, era Lara, uma figura que Ana nunca ouvira mencionar. Como isso era possível? Marcos, que ainda naquela manhã a beijara na testa antes de sair para o trabalho, agora era o amor de outra. Ela passou o resto da tarde revisitando cada detalhe do vídeo, procurando pistas, enquanto uma dor aguda se instalava em seu peito. Quando Marcos chegou em casa, por volta das 7 da noite, Ana já havia chorado em silêncio no banheiro, lavado o rosto e se preparado para a batalha. Sentada no sofá, com o celular na mão, ela o encarou. "Marcos, quem é a Lara?" perguntou a voz firme, mas carregada de uma emoção que traía sua calma aparente. Ele congelou, a bolsa de couro que segurava escorregando levemente de sua mão. "O quê? Como assim, Ana? Do que você está falando?" Tentou desviar, mas seus olhos, sempre tão confiantes, agora vacilavam. Ana não recuou. Mostrou o vídeo, pausando na imagem onde ele e Lara brindavam com drinks coloridos. "Isso, Marcos. Explique." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, respirou fundo e, por fim, deixou cair a máscara. "Ana, eu não queria que fosse assim. Eu me apaixonei. A Lara, ela é diferente. Ela me faz sentir vivo. Você e eu, a gente caiu na rotina, você sabe. Eu não planejei isso, mas aconteceu. Cada palavra era um golpe, mas o pior veio em seguida. Eu quero o divórcio. Quero viver isso com ela." Ana sentiu o mundo girar. Divórcio? Ele estava jogando 15 anos de casamento fora por uma menina que mal saíra da adolescência. A raiva misturou-se à dor, mas Ana manteve a compostura. "Você está falando sério, Marcos? Você vai jogar tudo o que construímos por essa garota?" Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. "É o que eu quero, Ana. Me desculpe." Naquela mesma noite, Marcos pegou uma mala, encheu-a com roupas e saiu do apartamento, deixando Ana sozinha no lar, que um dia foi deles. Ele alugou um apartamento em Copacabana, dizendo que precisava de espaço para se encontrar. Ana, sentada na varanda com vista para o mar, olhou para as luzes da cidade e deixou as lágrimas caírem. Mas, entre o sofrimento,
Uma fagulha de determinação nasceu. Ela não seria a vítima dessa história. Não sabia como, mas encontraria um caminho para se reerguer. Nos dias seguintes, Ana mal dormia. A casa, antes cheia de risadas, agora ecoava um vazio que a sufocava. Amigas como Daniela e Carol tentavam consolá-la, trazendo vinho e conselhos. Ana, você é linda, forte, não deixe esse homem te derrubar, dizia Carol, enquanto Daniela insistia. Você precisa sair, se cuidar, mostrar para ele o que ele perdeu. Ana ouvia, mas as palavras pareciam distantes. Até que, numa manhã chuvosa, Daniela apareceu com uma proposta. Vamos para a academia juntas, só para você mudar de ares. O que acha? Relutante, Ana aceitou. Na academia, um espaço moderno com vista para a praia, ela começou a correr na esteira, sentindo o corpo responder à adrenalina. Carol, que praticava Muay Thai, sugeriu que Ana experimentasse. É perfeito para descarregar a raiva, amiga. Você vai ver. Ana, que nunca fora de lutar, decidiu tentar. Na primeira aula, socando o saco de areia com luvas emprestadas, ela sentiu algo novo, uma força que não sabia que tinha. Cada golpe era um grito mudo contra a traição, contra a dor. Enquanto isso, Marcos vivia um conto de fadas distorcido em Copacabana. Lara, com seus 20 anos e uma energia avassaladora, declarava seu amor em mensagens melosas e fotos nas redes sociais. Você é meu tudo, dizia, enquanto pedia um novo iPhone, ingressos para festas badaladas e viagens para Búzios. Marcos, cego pela paixão, abria a carteira sem hesitar. Comprava bolsas de grife, joias brilhantes e pagava as contas do salão, onde Lara pintava as unhas de cores extravagantes e refazia o cabelo toda semana. Ele acreditava que era amor, que Lara o via como o homem vibrante que ele queria ser. Não como o executivo de meia-idade que temia envelhecer. Mas Lara, por trás dos sorrisos, tinha planos próprios. E Marcos, perdido em sua ilusão, não via os sinais. Ana, por outro lado, começava a encontrar um ritmo novo. As aulas de Muay Thai viraram um ritual diário e a academia um refúgio. Ela sentia os músculos ficarem mais fortes, o corpo mais leve. Daniela a convenceu a voltar ao mercado financeiro, onde Ana trabalhara anos antes. Com a ajuda da amiga, ela retomou contatos e começou a trabalhar em uma corretora, analisando investimentos com uma clareza que a surpreendia. Pela primeira vez em semanas, Ana sorriu de verdade, olhando-se no espelho antes de uma aula de Muay Thai. O reflexo mostrava uma mulher que, mesmo machucada, estava renascendo. Mas o que ela não sabia era que o destino guardava surpresas. Na academia, um par de olhos a observava com curiosidade e um encontro inesperado estava prestes a mudar sua história. As manhãs no Rio de Janeiro tinham um jeito único de misturar o caos da cidade com a promessa de um novo dia. E Ana começava a encontrar nelas um motivo para levantar da cama. O apartamento no Leblon, que semanas antes parecia um mausoléu de memórias com Marcos, agora ganhava vida com pequenos rituais que ela criava para si mesma. O cheiro de café fresco inundava a cozinha enquanto a rádio tocava um samba suave. E Ana, com o cabelo preso em um coque desleixado, calçava os tênis para mais uma aula de Muay Thai. A academia, a poucos quarteirões dali, tornara-se seu santuário. Cada soco no saco de areia, cada chute preciso, era uma forma de exorcizar a dor que ainda pulsava em seu peito, mas que, aos poucos, dava lugar a uma força que ela nunca imaginara possuir. Aos 42 anos, Ana sentia o corpo responder com vigor, os braços definidos, as pernas firmes e um brilho nos olhos que as amigas notavam com entusiasmo. Daniela, que a acompanhava nas corridas matinais pela orla, não se continha. Ana, você tá um arraso! Olha esse glow! Esse Marcos deve estar se mordendo de raiva. Ana ria, mas no fundo ainda sentia o peso da traição.
A imagem de Marcos com Lara, a jovem de 20 anos que o enfeitiçara, voltava em flashes indesejados, especialmente nas noites em que o silêncio do apartamento a fazia questionar seu valor. Mas ela se recusava a se render. As amigas, Carol e Daniela, eram seu porto seguro. Em um jantar regado a caipirinha em um boteco na Lapa, Carol segurou sua mão e disse, com uma sinceridade que cortava o ar: "Você é mais do que ele merece, Ana. Não é só sobre beleza, é sobre alma, e a sua alma é gigante. Vamos te ajudar a lembrar disso." Essas palavras ecoavam na mente de Ana enquanto ela socava o saco de areia na aula seguinte, o suor escorrendo pelo rosto, o coração batendo forte. O Muay Thai não era só exercício, era uma revolução interna. O treinador, um carioca bronzeado chamado Tiago, elogiava sua dedicação. "Você tem garra, Ana, tá virando uma lutadora de verdade." E ela começava a acreditar nisso. Fora da academia, Ana retomava sua carreira no mercado financeiro com uma energia renovada. Daniela, que trabalhava em uma corretora de investimentos, a convenceu a voltar ao ramo, onde Ana sempre tivera um talento natural para análises e estratégias. Sentada em uma sala envidraçada com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela mergulhava em gráficos e relatórios, sentindo a adrenalina de fechar um bom negócio. O trabalho a fazia lembrar de quem ela era antes de se perder na rotina do casamento. Aos poucos, Ana reconstruía sua confiança, trocando os vestidos discretos por terninhos elegantes que destacavam sua nova postura. Mas havia algo mais na academia que começava a chamar sua atenção. Entre os alunos do Muay Thai, um homem de pele morena e olhos gentis a observava com discrição. Rafael, 40 anos, recém-separado, tinha um jeito calmo, mas firme, que contrastava com a intensidade dos treinos. Ele era advogado, mas trocava o terno por luvas de boxe à noite, buscando, como Ana, um escape para suas próprias feridas. Nas primeiras semanas, eram apenas olhares furtivos, um aceno tímido após a aula, um comentário casual sobre a música alta da academia. Ana notava o sorriso dele, a forma como ele ajudava os novatos com paciência, e algo em seu peito, que ela achava estar adormecido, começava a se mexer. Uma noite, após uma aula exaustiva, Rafael se aproximou enquanto ela guardava as luvas. "Você é boa nisso, sabia? Parece que nasceu para lutar", disse, com um tom que misturava admiração e leveza. Ana, surpresa, riu, o rosto corado pelo esforço e pela timidez. "Eu só tô tentando não quebrar nada", respondeu, mas o olhar dele, fixo e sincero, a fez sentir algo que não sentia há meses: ser vista. Eles conversaram por alguns minutos sobre o Rio, o calor insuportável de fevereiro, as músicas que tocavam na academia. Quando Rafael perguntou, hesitante, se ela toparia tomar um suco no quiosque da praia depois da próxima aula, Ana hesitou. Seu coração, ainda machucado, gritava para se proteger, mas algo na voz dele, na calma que ele transmitia, a fez dizer: "Por que não? Vamos ver." Ela saiu da academia naquela noite com um sorriso que não explicava, mas que a fazia sentir viva. Enquanto Ana descobria novos caminhos, Marcos vivia um furacão em Copacabana. Lara, com sua energia vibrante e exigências constantes, transformava cada dia em uma aventura cara. O apartamento que Marcos alugara com vista para o mar estava sempre cheio de amigos dela, garrafas de espumante e caixas de delivery de restaurantes caros. Lara aparecia com um novo desejo a cada semana: um iPhone de última geração, uma bolsa de grife que vira no Instagram, passagens para uma festa em Angra dos Reis. "Amor, você não quer me ver feliz?", dizia com um beicinho que o desarmava. Marcos, cego pela paixão, pagava tudo, esvaziando a conta conjunta que ainda dividia com Ana, sem que ela soubesse. Ele acreditava que Lara o amava,
que sua juventude e beleza eram um reflexo do que ele ainda podia ser. Em uma noite, enquanto ela se arrumava para mais uma balada, Marcos a ouviu dizer ao telefone: "Ele me dá tudo, amiga. Tudo. Tô vivendo um sonho." Ele sorriu orgulhoso, sem perceber o tom calculista na voz dela. Lara, por trás dos abraços e declarações, via Marcos como um meio para um fim, um homem que financiava seus caprichos enquanto ela planejava seu próximo passo. Mas os sinais de sua frieza começavam a aparecer, e Marcos, embora apaixonado, não era cego para sempre. Uma tarde, enquanto Lara gastava horas no salão refazendo as unhas e o cabelo, Marcos recebeu uma notificação do banco. A conta estava quase zerada. Ele franziu a testa, confuso. Como era possível? Ele precisava falar com Ana, esclarecer a situação da conta, mas a ideia de enfrentá-la o deixava inquieto. Ana, por sua vez, começava a perceber movimentações estranhas na conta conjunta. Daniela, que tinha experiência com finanças, a alertou. "Amiga, você precisa checar isso. Ele está gastando como se não houvesse amanhã." Ana, com uma mistura de raiva e curiosidade, começou a reunir extratos, notando os valores absurdos gastos em lojas de luxo e viagens. Ela guardou os comprovantes, sentindo uma pontada de traição, mas também uma ideia tomando forma. Não era hora de confrontá-lo, ainda não. Ela precisava ser estratégica. Enquanto isso, na academia, Ana e Rafael começavam a se aproximar. Ele contava histórias de sua infância em Niterói, de como amava surfar aos fins de semana, e Ana se surpreendia rindo com facilidade. Em um treino, enquanto corrigia a postura dela em um chute, Rafael tocou seu braço por um segundo a mais, e Ana sentiu um calor subir pelo rosto. "Desculpa, fui longe demais?" Ele perguntou com um sorriso tímido. Ela negou, balançando a cabeça, mas o momento ficou gravado. Naquela noite, deitada na cama, Ana pensou em Rafael, em como ele a fazia sentir algo novo, mas também em Marcos, em como ele jogara tudo fora. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: ela estava mudando, e ninguém, nem mesmo Marcos, poderia tirar isso dela. O que ela não imaginava era que, em Copacabana, Marcos começava a enxergar rachaduras no seu conto de fadas, e que um confronto com Lara estava mais próximo do que ele podia prever. O céu do Rio de Janeiro, naquela manhã de março, parecia pintado com tons de azul que só o outono carioca sabia oferecer, e Ana caminhava pela orla do Leblon com uma leveza que há meses não sentia. O vento salgado bagunçava seus cabelos, agora mais curtos, num corte moderno que Daniela insistira que a fazia parecer uma diva de novela. Aos 42 anos, Ana começava a se reconhecer no espelho não apenas como a mulher que Marcos abandonara, mas como alguém que estava escrevendo sua própria história. As aulas de Muay Thai, que se tornaram o coração de sua rotina, moldavam não só seu corpo, mas sua alma. Cada golpe no saco de areia era uma afirmação de sua força, cada gota de suor, um passo para longe da dor que outrora a definira. Na corretora, onde passava as tardes analisando o sobe e desce do mercado financeiro, Ana encontrava prazer em sua competência, fechando negócios que surpreendiam até os colegas mais experientes. Mas havia algo novo no ar. Uma faísca que a fazia sorrir sem motivo aparente. Rafael. O advogado de 40 anos, com seu jeito tranquilo e olhos que pareciam enxergar além da superfície, estava se tornando uma presença constante em seus pensamentos. Na academia, os olhares que trocavam já não eram mais tímidos. Durante os treinos, ele se aproximava para corrigir um movimento ou fazer um comentário engraçado sobre o playlist eclético do treinador Tiago, e Ana sentia o coração acelerar, não pelo esforço físico, mas por algo que ela hesitava em nomear. Uma noite, após uma aula intensa,
Rafael a encontrou no corredor da academia, enxugando o rosto com uma toalha. Ana, você já pensou em competir? Porque, sério, você tá ficando perigosa, disse, com um sorriso que misturava provocação e admiração. Ela riu, balançando a cabeça. Eu? Competir? Só se for para nocautear certas lembranças. A resposta saiu mais honesta do que ela pretendia, e Rafael, captando o peso por trás das palavras, suavizou o tom. Sabe, às vezes a gente luta para deixar o passado para trás, e você parece que está ganhando essa luta. O comentário a pegou desprevenida, e por um instante seus olhos se encontraram, dizendo mais do que qualquer palavra poderia. Naquela mesma noite, ele a convidou para tomar um suco no quiosque da praia, como prometera semanas antes. Ana hesitou, o eco da traição de Marcos ainda sussurrando em sua mente, mas algo na sinceridade de Rafael a fez aceitar. Tá bem, mas só se tiver suco de caju, brincou, tentando disfarçar o nervosismo. Ele riu, prometendo encontrar o melhor suco do Rio, e assim marcaram para a noite seguinte. Enquanto Ana se reconstruía, Marcos vivia um sonho que começava a parecer um pesadelo disfarçado. Em Copacabana, o apartamento que ele alugara para viver sua paixão com Lara era um palco de excessos. Lara, com seus 20 anos e uma energia que parecia inesgotável, transformava cada dia numa celebração cara. O armário dela, agora repleto de roupas de grife, bolsas brilhantes e joias que custavam o salário de um mês de um trabalhador comum, era um testemunho do quanto Marcos estava disposto a pagar por sua ilusão de amor. Ela aparecia com novos pedidos quase diariamente. Um fim de semana em um resort em Búzios, ingressos para um show disputado no Maracanãzinho, um par de sapatos que vira numa influenciadora. Amor, você não quer me ver brilhando? Dizia, com um olhar que o desarmava. Marcos, ainda cego pela paixão, abria a carteira, mesmo quando as notificações do banco começavam a soar como alarmes. A conta conjunta, que ele ainda não separara de Ana, estava sendo drenada em ritmo alarmante, e ele adiava o confronto com a realidade, convencido de que Lara o amava como ele acreditava amá-la. Mas havia momentos, cada vez mais frequentes, em que ele notava uma frieza nos olhos dela, um sorriso que parecia ensaiado. Uma noite, enquanto ela se arrumava para mais uma festa, ele a ouviu rindo ao telefone com uma amiga. Girl, ele tá me dando tudo o que eu peço, é só fazer carinha de coitada e pronto. Marcos, parado na porta do quarto, sentiu um aperto no peito, mas engoliu a dúvida, dizendo a si mesmo que era só brincadeira. Lara, afinal, o chamava de meu rei e postava fotos deles nas redes sociais com legendas apaixonadas. Como poderia ser mentira? Ana, alheia ao caos que se formava na vida de Marcos, preparava-se para o encontro com Rafael. Na noite marcada, ela escolheu um vestido leve, azul como o mar do Rio, e um par de brincos discretos que destacavam seu rosto. O quiosque na praia do Leblon estava lotado, com casais e grupos de amigos aproveitando o calor da noite, mas quando Rafael chegou, com uma camisa de linho e um sorriso que parecia iluminar o lugar, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eles se sentaram em uma mesa de frente para o mar, e a conversa fluiu como se conhecessem há anos. Rafael contou sobre sua separação, um casamento que terminara não por traição, mas por sonhos que divergiam. Eu queria viajar, conhecer o mundo. Ela queria estabilidade, uma casa grande. No fim, a gente se perdeu, confessou, com uma vulnerabilidade que tocou Ana. Ela, por sua vez, falou de Marcos, não com raiva, mas com uma tristeza resignada. Ele escolheu outra vida. E eu tô aprendendo a escolher a minha. Rafael a olhou, sério. Você merece uma vida que te faça sorrir, Ana. E, se me permite dizer, você está fazendo um ótimo trabalho nisso. O elogio, simples mas sincero, a fez corar. Eles riram,
Falaram sobre músicas que marcaram a juventude, sobre o jeito caótico do Rio, e quando ele a acompanhou até a porta do prédio, o silêncio entre eles era confortável, cheio de possibilidades. "Posso te chamar para sair de novo?" perguntou Rafael com um toque de nervosismo. Ana sorriu, o coração leve. "Pode, mas só se for para tomar suco de caju." Ele riu, prometendo, e ela subiu para o apartamento, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Nos dias seguintes, Ana e Rafael começaram a se ver com mais frequência. Um café após o treino, uma caminhada pela praia de Ipanema, uma noite assistindo a um show de samba na Lapa. Cada encontro era um tijolo na construção de algo novo, algo que Ana temia, mas desejava. Rafael não a pressionava, mas sua presença era constante, um lembrete de que o amor, quando verdadeiro, não precisava machucar. Enquanto isso, Ana continuava a monitorar a conta conjunta, cada vez mais alarmada com os gastos de Marcos. Daniela, que agora era sua parceira inseparável no trabalho, sugeriu que ela contratasse um advogado. "Você precisa proteger o que é seu, Ana. Ele está gastando como se o dinheiro fosse só dele." Ana concordou e, com a ajuda de uma amiga da corretora, encontrou uma advogada especializada em divórcios, Sofia, que começou a analisar os extratos. "Isso é mais sério do que parece", disse Sofia, com um tom grave. "Ele está dilapidando o patrimônio de vocês. Vamos montar um caso sólido." Ana, embora furiosa, sentiu uma estranha calma. Ela não queria apenas justiça, queria liberdade. E cada passo que dava, seja no tatame, no trabalho ou ao lado de Rafael, a aproximava disso. Em Copacabana, Marcos começava a sentir o peso de suas escolhas. Lara, cada vez mais exigente, pedia uma viagem internacional, um presente que ele sabia que não podia bancar. Uma noite, enquanto ela dormia, ele pegou o celular e abriu o Instagram, procurando Ana por impulso. As fotos dela, sorrindo na academia, em um evento de trabalho, com um brilho que ele não via há anos, o acertaram como um soco. Quem era aquela mulher? Onde estava a Ana que ele deixara para trás? Ele rolou a tela, vendo vídeos dela no Muay Thai, o corpo forte, o olhar determinado. Pela primeira vez, Marcos sentiu um vazio que Lara não podia preencher. Ele não sabia, mas o castelo de cartas que construíra com ela estava prestes a desmoronar. E a verdade sobre sua paixão estava mais próxima de ser revelada do que ele imaginava. A noite carioca pulsava com vida, mas no apartamento de Marcos, em Copacabana, o ar estava pesado, carregado de uma tensão que ele ainda tentava ignorar. O som das ondas quebrando na praia, que outrora o acalmava, agora parecia zombar de sua inquietação. Aos 50 anos, Marcos sentia o peso de suas escolhas como nunca antes. Lara, a jovem de 20 anos que ele acreditava ser sua salvação, transformara sua vida num redemoinho de gastos e promessas frágeis. O apartamento, decorado com móveis modernos e garrafas de champanhe vazias, era um reflexo do caos que ele permitira entrar em sua vida. Lara chegava tarde da noite, com o celular na mão, mostrando fotos de novas bolsas de grife ou pedindo dinheiro para um spa de luxo em Ipanema. "Amor, você sabe que eu mereço, né?" dizia com um sorriso que já não o encantava como antes. Marcos, que outrora se sentia rejuvenescido por sua energia, agora percebia rachaduras na fachada de amor que ela construía. As notificações do banco chegavam como socos. A conta conjunta que ele usava sem pudor estava no vermelho, e ele sabia que Ana, com sua mente afiada, logo notaria. Mas o que ele não esperava era que a verdade sobre Lara viesse à tona de forma tão brutal. Numa noite de sexta-feira, enquanto Lara se arrumava para mais uma festa, Marcos decidiu ficar em casa, alegando cansaço. Ela, com os cabelos alisados e unhas recém-pintadas de dourado, deu de ombros e saiu, deixando o apartamento em silêncio. Ele pegou uma cerveja na geladeira e sentou-se no sofá,
rolando o Instagram distraidamente. As fotos de Ana, que ele espionava em segredo, o perseguiam. Ela estava diferente, mais forte, com um brilho que ele não via há anos. Um vídeo dela no Muay Thai, dando um chute preciso, o fez parar. Quem era aquela mulher? Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de arrependimento e ciúme, mas afastou o pensamento. Foi então que ouviu a voz de Lara, vinda do quarto. Ela havia esquecido o celular e uma chamada em viva voz ecoava pelo corredor. Amiga, sério, o velho tá me dando tudo que eu quero. Bolsa, viagem, até um iPhone novo. Tô quase conseguindo o que eu planejei. Um apartamento no nome da minha mãe, e aí eu me livro dele. Ele é asqueroso, sabe? Tô aguentando por causa do plano, mas meu Deus, que nojo! A risada de Lara cortou o ar como uma faca. Marcos ficou paralisado, a cerveja escorregando de sua mão e caindo no tapete. Cada palavra era um golpe, despedaçando a ilusão que ele construíra. Ele se levantou trêmulo e caminhou até o quarto, onde o celular ainda transmitia a conversa. Desligou a chamada com um toque, o coração disparado. Quando Lara voltou horas depois, rindo como se nada tivesse acontecido, Marcos a encarou com uma raiva que nunca sentira. "O que você quis dizer com me livrar dele?" perguntou, a voz rouca, os olhos faiscando. Lara congelou, o sorriso sumindo. "Amor, do que você tá falando? Tá louco?" Tentou desviar, mas Marcos não cedeu. Ele repetiu as palavras que ouvira, cada uma delas queimando sua boca. "Você acha que sou asqueroso? Que tá me usando para conseguir um apartamento?" Lara, encurralada, mudou de tática. Aproximou-se, tocando seu braço com falsa ternura. "Marcos, você tá entendendo tudo errado. Eu te amo, você sabe. Minha amiga é que é invejosa, fica inventando coisas. Como eu ia te achar asqueroso, meu rei?" Mas os olhos dela, frios e calculistas, traíam a mentira. Marcos sentiu algo quebrar dentro dele. "Sai daqui", disse, a voz baixa, mas firme. "Pega suas coisas e sai do meu apartamento agora." Lara tentou protestar, choramingar, mas a fúria dele era impenetrável. Em minutos, ela jogou algumas roupas numa bolsa e saiu, batendo a porta. Sozinho, Marcos desabou no sofá, o silêncio do apartamento amplificando sua dor. Ele passou a noite acordado, revisitando cada momento com Lara, cada gasto, cada promessa. Como pôde ser tão cego? E pior, como pôde jogar Ana fora por aquilo? Ana, que naquele mesmo momento dormia tranquilamente no Leblon, alheia ao colapso de Marcos, vivia dias de uma leveza que a surpreendia. Sua conexão com Rafael crescia a cada encontro. Após o suco no quiosque, eles começaram a se ver fora da academia, compartilhando momentos que pareciam simples, mas carregavam uma profundidade rara. Uma noite, ele a levou a um bar na Urca, onde a vista do Pão de Açúcar sob as estrelas parecia tirada de um sonho. Sentados numa mesa de madeira, com o som de um violão ao fundo, Rafael abriu o coração. "Ana, eu sei que você passou por muita coisa, e eu também, mas quando te vejo, sinto que talvez a vida tá me dando uma chance de fazer as coisas direito. Você já sentiu isso?" A pergunta a pegou desprevenida, mas ela sorriu, tocada pela vulnerabilidade dele. "Sinto, mas confesso que tenho medo." "E se eu me machucar de novo?" Rafael segurou sua mão, o toque quente e firme. "Então a gente vai devagar, mas prometo que não vou te machucar." Naquela noite, quando ele a deixou em casa, Ana sentiu vontade de beijá-lo, mas recuou, o coração ainda cauteloso. Mesmo assim, o sorriso que levou para a cama era prova de que algo especial estava nascendo. No trabalho, Ana brilhava. Um cliente importante elogiou sua análise de investimentos, e Daniela, orgulhosa, sugeriu que ela liderasse um projeto maior na corretora. "Você tá voando, amiga. Tô até com ciúme", brincou. Ana ria, mas no fundo sabia que sua força vinha de dentro,
de cada soco dado no tatame, de cada noite em que escolheu se amar em vez de se lamentar. A advogada Sofia, por sua vez, avançava no caso do divórcio. Os extratos da conta conjunta que Ana entregara revelavam um rombo financeiro causado pelos gastos de Marcos. Ele não tem como justificar isso, disse Sofia, ajustando os óculos. O apartamento do Leblon é seu por direito e vamos garantir que ele pague pelo que fez. Ana assentiu, sentindo uma mistura de alívio e poder. Ela não queria vingança, mas justiça. E, acima de tudo, queria sua liberdade. Em Copacabana, Marcos acordou no dia seguinte com olheiras profundas e uma determinação febril. Ele precisava falar com Ana, pedir perdão, tentar consertar o que destruíra. Abriu o Instagram, procurando as fotos dela, e cada imagem o atingia como um lembrete de sua burrice. Ele curtiu um vídeo dela no Muay Thai, depois outro de um evento de trabalho, e num impulso enviou uma mensagem. Ana, precisamos conversar, por favor. Mas a resposta foi um silêncio cortante. Ana, ao ver a notificação, sentiu uma onda de raiva. Como ele ousava? Com um clique ela o bloqueou, o coração batendo forte, mas firme. Marcos, vendo o bloqueio, sentiu o chão sumir. Ele pegou o carro e dirigiu até o Leblon, estacionando em frente ao prédio que um dia chamara de lar. Foi então que viu Rafael, com uma bolsa de academia, entrando pelo portão. O ciúme o cegou. Ele ligou para Ana, mas ela não atendeu. Mandou mensagens, uma atrás da outra. Quem é esse cara? Você tá levando o homem para o nosso apartamento? Ana, que estava no banho após um treino, viu as mensagens e riu, amarga. Ele realmente achava que tinha direito de cobrar algo? Ela ignorou, mas a ousadia dele acendeu uma ideia. No dia seguinte, ela escreveu uma mensagem fria e precisa. Marcos, o que você gastou com sua novinha vale mais que este apartamento. Ele é meu e eu faço o que quiser. Meu advogado já cuidou de tudo. A mensagem o atingiu como um raio. Ele tentou ligar, implorar, mas Ana não cedeu. Você quer falar? Fala com sua novinha, respondeu, antes de bloquear o número. Marcos, atordoado, percebeu que perdera tudo. Ana, por outro lado, saiu naquela noite com Rafael, rindo num restaurante em Botafogo, o coração leve. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o destino ainda guardava uma reviravolta, uma verdade escondida que mudaria o jogo para sempre. O amanhecer no Leblon trazia uma brisa fresca que parecia carregar promessas de renovação. E Ana, aos 42 anos, sentia isso em cada fibra do seu ser. O apartamento, que meses atrás ecoava a dor da traição de Marcos, agora era um refúgio de conquistas. As paredes, adornadas com fotos novas de viagens com amigas e troféus das competições amadoras de Muay Thai, contavam a história de uma mulher que se recusara a ser definida pelo abandono. Ana acordava cedo, preparava um smoothie de açaí e se vestia para mais um dia na corretora, onde sua reputação como analista financeira só crescia. Mas naquela manhã, enquanto calçava os tênis para uma corrida na orla, seu celular vibrou com uma notificação que a fez parar. Era uma mensagem de Marcos, enviada de um número novo. Ana, por favor, me escuta. Eu errei. Quero te ver, explicar tudo. Ela olhou para a tela, o coração acelerado, mas não pela saudade. Era raiva, misturada com uma pontada de satisfação. Ele estava desesperado e ela, pela primeira vez, tinha o controle. Com um suspiro, Ana bloqueou o número, jogou o celular na bolsa e saiu para correr. O som das ondas e o ritmo de uma playlist de pagode guiando seus passos. Marcos, do outro lado da cidade, estava afundado em seu próprio inferno. O apartamento em Copacabana, antes palco de festas regadas a champanhe, agora parecia uma prisão. Sem Lara, que ele expulsara após descobrir sua traição, o silêncio era ensurdecedor. Aos 50 anos, Marcos olhava para o espelho e via um homem que jogara tudo fora.
O amor de Ana, a estabilidade financeira, a dignidade. Ele passava horas rolando o Instagram, obcecado pelas fotos de Ana. Ela estava radiante, com o corpo esculpido pelo Muay Thai, o sorriso confiante em eventos de trabalho e, o que mais o corroía, uma felicidade que ele não fazia mais parte. Ele tentava se convencer de que podia reconquistá-la, que Ana ainda guardava algum carinho por ele. Mas as mensagens não respondidas, o bloqueio em todas as redes, eram como tapas na cara. Naquela manhã, após mais uma tentativa frustrada de contato, Marcos decidiu agir. Pegou o carro, um sedã que já não brilhava como antes, e dirigiu até o Leblon, estacionando em frente ao prédio que um dia chamara de lar. Ele ficou lá, olhando a portaria, esperando um vislumbre de Ana. Foi então que viu Rafael, o homem que o assombrava desde aquela noite em que o vira entrar no prédio. Rafael, com sua bolsa de academia e um sorriso tranquilo, parecia à vontade, como se pertencesse àquele lugar. Marcos sentiu o sangue ferver. Ele ligou para Ana, deixou tocar até cair na caixa postal e então mandou uma enxurrada de mensagens. "Quem é esse cara, Ana? Você está levando o homem para o nosso apartamento? Isso é baixo até para você." Ele não percebeu o quão ridículo soava, exigindo explicações de uma mulher que ele abandonara. Ana, que voltava da corrida, viu as mensagens e riu. Um riso amargo, mas libertador. Ela não devia nada a ele. Sentada na varanda, com uma xícara de café, ela digitou uma resposta que guardava há semanas. "Marcos, o que você gastou com sua novinha vale mais que este apartamento. Ele é meu e eu faço o que quiser. Meu advogado já cuidou de tudo. Não me procura mais." Enviou, bloqueou o número e sentiu uma onda de poder. A advogada Sofia, que trabalhava incansavelmente no caso do divórcio, confirmara que os extratos da conta conjunta eram prova suficiente para garantir o apartamento e uma compensação financeira. Marcos não tinha como contestar. Ele dilapidara o patrimônio deles com sua obsessão por Lara. Ana sabia que a justiça estava do seu lado, mas o que a fazia sorrir era a certeza de que não precisava daquilo para ser feliz. Sua felicidade estava em outro lugar, e seu nome era Rafael. O relacionamento com Rafael florescia como uma flor que sobrevive ao calor do verão carioca. Ele a surpreendia com gestos simples, mas profundos. Um bilhete deixado na bolsa dela após um treino, com a frase: "Você é mais forte do que imagina." Uma noite em que a levou para dançar forró num bar em Santa Teresa, onde riram até perder o fôlego. Uma conversa sob o céu estrelado de Arpoador, onde ele confessou que nunca sentira algo tão verdadeiro. "Ana, eu sei que você tem suas cicatrizes, e eu também. Mas quando tô com você, sinto que a vida faz sentido", disse ele segurando sua mão. Ana, que aprendera a se proteger, sentiu as muralhas do coração cederem. Naquela noite, ela o beijou, um beijo lento e cheio de promessas. E quando ele a abraçou, ela soube que estava pronta para amar de novo. Rafael era diferente de Marcos. Ele a via, não como um troféu, mas como uma parceira. Eles passavam horas falando sobre sonhos, sobre abrir um negócio juntos, talvez uma escola de artes marciais que misturasse Muay Thai e Yoga, algo que unisse suas paixões. Ana, que nunca imaginara sonhar tão alto após a traição, sentia-se viva ao lado dele. No trabalho, Ana continuava a impressionar. Um projeto que liderava na corretora atraiu um investidor de peso. E Daniela, radiante, a levou para comemorar num restaurante em Ipanema. "Você tá voando, amiga." "E esse glow é o Rafael, né?" brincou. Ana riu, admitindo que ele tinha parte do mérito, mas que a verdadeira mudança vinha dela mesma. Ela aprendera a se amar, a se respeitar, e isso era algo que ninguém poderia tirar. Enquanto isso, Marcos afundava cada vez mais.
Após a mensagem de Ana, ele tentou ligar, implorar, mas o bloqueio era definitivo. Ele foi ao prédio novamente, bateu na portaria, mas o porteiro, seguindo ordens de Ana, não o deixou subir. "O senhor não tem mais acesso, doutor", disse o homem com um tom firme. Marcos voltou para Copacabana, o orgulho em pedaços. Ele tentou procurar Lara, na esperança de que ela, pelo menos, o quisesse de volta, mas ela já estava em outra, postando fotos com um novo patrocinador em Trancoso. Marcos, sozinho, começou a beber. As noites se misturando em dias, o arrependimento o consumindo. Ele mandava e-mails para Ana, longos textos pedindo perdão, prometendo mudar, mas ela nunca os abriu. Sofia, a advogada, informou Ana que Marcos tentara contato através de um amigo em comum, mas ela foi categórica. "Não quero saber dele." A fila andou. E andara mesmo. Rafael e Ana agora eram inseparáveis. Ele a apresentou à sua família, numa feijoada animada em Niterói, onde Ana foi recebida com abraços e piadas carinhosas. Ela, que temia não se encaixar, sentiu-se em casa. Uma noite, enquanto caminhavam pela praia de Botafogo, Rafael parou, olhou nos olhos dela e disse: "Ana, eu quero construir algo com você. Não agora, não amanhã, mas um futuro. Você topa?" Ela, com lágrimas nos olhos, assentiu. Era mais do que ela imaginara possível. Mas o que Ana não sabia, enquanto planejava seu futuro com Rafael, era que Marcos guardava um segredo, algo que ele escondera por anos, até mesmo durante o casamento. Uma verdade que, se revelada, poderia abalar tudo o que ela conquistara. E essa verdade estava mais próxima de vir à tona do que qualquer um poderia prever. O sol de maio brilhava com uma intensidade que parecia celebrar a nova fase de Ana, transformando o Leblon numa tela viva de cores e movimento. Aos 42 anos, Ana não era mais a mulher que chorava em silêncio na varanda do apartamento. Ela era uma força da natureza, moldada pelo Muay Thai, pelo mercado financeiro e, acima de tudo, por sua própria resiliência. O apartamento, agora oficialmente seu, após a vitória no divórcio, era um santuário de memórias novas. Uma prateleira com troféus de lutas amadoras, fotos com Rafael em praias do litoral fluminense e um quadro pintado por Daniela, com a frase "Você é o seu próprio lar". Ana acordava com uma energia que a surpreendia, preparando o café enquanto ouvia um podcast sobre investimentos, já planejando o dia na corretora, onde liderava uma equipe que a admirava. Mas o que fazia seu coração pulsar era Rafael, o homem que entrara em sua vida como uma brisa suave e se tornara um alicerce. Eles passavam os fins de semana explorando o Rio, de passeios pela Floresta da Tijuca, a noites dançando em bares da Lapa, onde o samba parecia ecoar seus sentimentos. Rafael, com seus 40 anos e um coração tão machucado quanto o dela, provava a cada dia que o amor podia ser gentil. Numa noite, enquanto jantavam num restaurante em Copacabana, com vista para o mar que brilhava sob a lua, ele segurou sua mão e disse, com uma seriedade que a fez prender a respiração: "Ana, eu quero mais do que encontros, quero uma vida com você. Não agora, se você não estiver pronta, mas quero que saiba que é com você que eu sonho." Ana, com lágrimas nos olhos, sorriu, o coração transbordando. "Eu também sonho com você", respondeu, e o beijo que trocaram selou uma promessa que nenhum dos dois precisava dizer em voz alta. Enquanto Ana construía seu futuro, Marcos vivia um pesadelo do qual não conseguia escapar. O apartamento em Copacabana, agora vazio e desleixado, era um lembrete constante de sua queda. Aos 50 anos, ele parecia ter envelhecido uma década em meses. Sem Lara, sem Ana, sem o respeito dos colegas que souberam de sua ruína financeira, Marcos passava os dias bebendo sozinho, tentando preencher o vazio com encontros superficiais que nunca duravam. Ele saía à noite, frequentando bares badalados na Zona Sul,
Mas as mulheres que se aproximavam logo percebiam o desespero em seus olhos e se afastavam. Ele tentava encontrar alguém que o fizesse sentir vivo, mas cada rejeição era um espelho do que ele se tornara. Marcos sabia que jogara tudo fora, e o arrependimento o consumia como um fogo lento. Ele ainda mandava e-mails para Ana, longos textos pedindo perdão, mas ela configurara um filtro para jogá-los direto na lixeira. Uma noite, num impulso, ele foi ao prédio no Leblon, mas o porteiro, já acostumado, o barrou com um olhar firme. Doutor, a dona Ana deixou claro. O senhor não é bem-vindo. Marcos voltou para casa, o orgulho em frangalhos, e pela primeira vez considerou que talvez nunca a recuperasse. Mas o que ele não sabia era que um segredo do passado, algo que escondera até de Ana durante o casamento, estava prestes a vir à tona, mudando o jogo de uma forma que nem ele poderia prever. Ana, enquanto isso, brilhava no trabalho. Um projeto que liderara na corretora atraiu a atenção de uma grande empresa de São Paulo, que a convidou para uma palestra num evento nacional. Daniela, radiante, organizou uma festa surpresa no escritório, com bolo, brigadeiros e uma faixa que dizia: Ana, a rainha do mercado. Ela riu emocionada, abraçando as amigas que a apoiaram em cada passo. No Muay Thai, Ana preparava-se para sua primeira competição oficial, um torneio amador no Rio. Rafael, que treinava com ela, era seu maior incentivador. Você vai arrasar, minha lutadora, dizia, beijando sua testa antes de cada treino. Ana, que nunca imaginara competir, sentia-se invencível com ele ao seu lado. Mas foi numa tarde tranquila, enquanto organizava documentos no apartamento, que Ana encontrou algo que a fez congelar. Entre papéis antigos, guardados numa caixa que Marcos esquecera, havia uma pasta com o logotipo de uma empresa desconhecida. Curiosa, ela abriu e encontrou contratos, recibos e e-mails impressos que revelavam um segredo chocante. Marcos, durante anos, desviara dinheiro da conta conjunta para um fundo secreto, registrado no nome de um primo distante. O valor, acumulado ao longo de uma década, era suficiente para comprar outro apartamento. Ana sentiu o sangue ferver. Ele não só a traíra com Lara, mas a roubara durante o casamento, escondendo uma fortuna que pertencia aos dois. Tremendo, ela ligou para Sofia, a advogada, que analisou os documentos com um brilho nos olhos. Ana, isso é dinamite. Ele não tem defesa. Podemos reabrir o processo de partilha e garantir que você receba o que é seu. Ana, porém, hesitou. O dinheiro era tentador, mas o que ela queria era justiça e talvez algo mais. Mostrar a Marcos que ele não podia mais controlá-la. Ela pediu a Sofia que preparasse o caso, mas com uma condição. Queria confrontá-lo cara a cara, não por raiva, mas para fechar aquele capítulo de vez. Sofia marcou um encontro numa sala de reuniões neutra, com a presença de advogados. Marcos, ao receber a convocação, sentiu um frio na espinha. Ele sabia que Ana encontrara algo, mas não imaginava o quanto. No dia do encontro, Ana entrou na sala com um terninho elegante, o cabelo solto, o olhar sereno, mas implacável. Marcos, com olheiras e a barba por fazer, parecia uma sombra do homem que fora. Ana, eu não sei o que dizer, começou, mas ela o interrompeu, colocando a pasta sobre a mesa. Você desviou nosso dinheiro por anos, Marcos. Enquanto eu confiava em você, você me roubava. E depois me trocou por uma menina que só queria o que você podia comprar. A voz dela era firme, sem ódio, apenas verdade. Marcos tentou se explicar, falando de pressões no trabalho, de medo de falhar, mas as palavras soavam vazias. Eu errei, Ana. Me dá uma chance. Eu te amo, implorou, os olhos marejados. Ana sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo triste e libertador. A fila andou, Marcos. E eu não te amo mais. Você perdeu isso quando escolheu mentir. Ela se levantou, deixando os documentos com Sofia, que garantiu que o caso seria resolvido.
Marcos, atordoado, ficou na sala, sabendo que não havia volta. Mas o verdadeiro golpe veio semanas depois. Ana, com o dinheiro recuperado do fundo secreto, decidiu não guardá-lo. Inspirada por Rafael, que sonhava em impactar vidas, ela doou metade para uma ONG que ensinava artes marciais a jovens de comunidades cariocas, e com a outra metade abriu uma pequena academia no Leblon, onde oferecia aulas gratuitas de Muay Thai para mulheres em situação de vulnerabilidade. A inauguração foi uma festa, com música ao vivo, comida de rua e Rafael ao seu lado, orgulhoso. "Você é incrível, sabia?", disse ele, puxando-a para um abraço. Ana, rindo, respondeu: "Só porque você me faz querer ser." A surpresa final veio meses depois, num fim de semana em Búzios. Rafael, que planejara tudo em segredo, a levou a uma praia deserta ao pôr do sol. Sob um céu alaranjado, ele se ajoelhou, não com um anel, mas com uma pulseira de couro gravada com a palavra lutadora. "Ana, você me ensinou que o amor é uma luta que vale a pena. Quer ser minha parceira não só no tatame, mas na vida?" Ana, com o coração explodindo, disse sim, as lágrimas misturando-se ao riso. Eles se abraçaram, o mar como testemunha, enquanto Ana sentia que finalmente encontrara seu lugar. Marcos, por sua vez, terminou seus dias num apartamento alugado na Tijuca, trabalhando como consultor freelancer, sem brilho, sem amor. Ele lia sobre a Academia de Ana nos jornais, via fotos dela com Rafael nas redes e sabia que ela vencera. O segredo que ele guardara por anos, em vez de destruí-la, a tornara maior. Ana, agora, era a heroína de sua própria história. E nada, nem mesmo o passado, poderia apagar seu brilho. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva para receber nossas histórias em primeira mão. Aproveita e assiste essa história que está aparecendo na tela. Você vai amar. Até lá!